Três erros que anulam cláusulas comuns nos contratos e ninguém te contou ainda, mas eu vou te contar no nosso papo de contratualista de hoje. Antes de adentrarmos no tema, você já sabe, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário para eu saber que está gostando das aulas por aqui. Mais do que isso, deixe a sua sugestão, qual é o próximo tema que você quer que a gente continue conversando por aqui, combinado? Então bora lá. Existem três erros que anulam, dificultam ou tiram a eficácia de cláusulas comuns ao contrato. Tem cláusula que parece que protege, mas não ajuda de nada, não vale de nada, e pior, muitas vezes, mais dificulta, prejudica do que ajuda. E sabe o que é pior ainda? O profissional que foi contratado para redigir um instrumento, para trazer uma base legal, uma formalização, trazer uma base para garantir eventual resultado ao cliente e no final das contas mais prejudica do que ajuda. Então, no vídeo de hoje eu vou ajudá-los a entender quais são esses erros evitáveis nos contratos para que você nunca mais caia nesse erro. Primeiro erro é cláusula genérica de objeto. Aqui o objeto, o escopo, algum termo semelhante, é basicamente o bem de vida daquele contrato, o porquê ele existe, o porquê as partes estão ali formalizando aquele negócio. Então, qual que é como que a gente identifica isso? Compra e venda, prestação de serviços, doação, permuta, uma franquia. Vejam, aqui é justamente aquela cláusula que vai descrever o que as partes estão contratando, o que elas estão transacionando, o que elas estão negociando, o escopo, o objeto, enfim. Se essa cláusula for genérica, você pode trazer um grande problema ao cliente. Se ela for vaga, se ela não trouxer uma especificidade, você pode trazer um problema ao cliente. Vamos usar um grande exemplo, o contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviço talvez seja um dos contratos mais rotineiros no negócio do Brasil. E por ser tão rotineiro, ele acaba sendo banalizado. Então faz de qualquer forma, faz de forma simples, faz ali só para formalizar, para dizer que tem. E nessa de fazer de qualquer forma, ou ainda fazer, é amigável, é algo só para formalizar, é uma pessoa que a gente já faz negócio há muito tempo, vamos fazer só de forma simples para dizer, enfim. Nessa brincadeira, essa cláusula sai simples, sem especificidade, sai genérica. E quando a gente pega um contrato de prestação de serviços, o próprio Código Civil traz que, se não houver essa especificidade, presume-se que o prestador prestará todo o serviço atinente àquele escopo. Então, se eu estou sendo contratada como advogada, e vamos pegar uma cláusula genérica de prestação de serviços advocatícios. Então, o presente contrato tem como objeto a prestação de serviços advocatícios pela contratada. Mas quais serviços? São inúmeros serviços. Qualquer serviço, entende-se que qualquer serviço, presume-se isso, e aqui poderia se presumir. Eu ficaria em prejuízo se eu não estiver sendo bem remunerada. E aí, como é que eu vou revisar, sendo que eu deveria ter especificado isso antes? As partes não são obrigadas a revisar aquele contrato, se não houver uma disposição para isso. Ou ainda se um juiz determinar isso, mas é muito difícil também em contratos paritários isso acontecer. E aí vejam só, uma cláusula genérica, ela abre espaço para que muita coisa possa acontecer e uma das partes vai sair prejudicada. Quando nós temos, por exemplo, um contrato de compra e venda, uma permuta, uma transação, onde eu preciso entregar um objeto, um bem. E esse objeto, esse bem precisa ser individualizado, tem características próprias. Se eu não individualizo, não especifico suas características, presume-se que qualquer objeto daquele já vale. Então, eu quero um carro X. Se eu não trago qual cor, as características, se eu não especifico os detalhes desse carro X, se eu trago, por exemplo, a marca, então qualquer um desse carro dentro dessa marca já vale. Independente das características. Ah, eu não posso depois reclamar que não veio automático, veio com câmbio manual, enfim. Não posso reclamar, não estava no contrato. Mas pelo contrário, se eu trago um escopo detalhado, com características, com todos os detalhes para individualizar, de modo que eu consiga colocar, mesmo que sejam carros da mesma marca, mas eu sei que é esse aqui que eu quero por conta das características, se eu consigo individualizar isso no contrato, eu resguardo o meu cliente de receber aquilo que ele realmente precisava, que ele queria. Outro,
Se eu trago aqui uma prestação de serviços onde eu não detalho, não especifico as etapas, até onde que se vai aquela prestação, quem começa primeiro, primeiro paga, depois recebe. Se eu não detalho isso, eu também gero um grande problema. Então vejam que aqui, quando falamos do escopo dessa contratação, nós precisamos detalhar. No mínimo, para conseguir individualizar aquilo que precisa ser entregue, para conseguir deixar claro até onde vai aquela obrigação. Então, onde ela começa e até onde ela vai. Vejam, se eu simplesmente coloco que vou prestar serviços advocatícios para contratante, de forma aberta, presume-se que eu vou prestar qualquer serviço advocatício que ela precise. E aí, se isso não é interessante para você, até porque a remuneração vai variar de acordo com o serviço, você precisa trazer isso de forma específica. A mesma forma quem é qualquer outro prestador de serviços. Ah, eu quero contratar um marceneiro, eu quero contratar uma empresa para me entregar um móvel específico. Ok, eu quero um armário. Mas que armário? Como? Quantos nichos? Qual cor? Perceba, se isso não vem específico, qualquer um vale. E aqui, quando nós não temos uma cláusula genérica, quando não temos uma cláusula específica de objeto, qualquer uma vale. A mesma coisa em contratos de parceria, em contratos de sociedade, em acordo de sócios. Eu preciso trazer certa especificidade para entender ao menos qual é a base que aquilo se formaliza. O porquê das partes estarem se unindo para aquilo. A parceria surge por quê? A sociedade surge por quê? Para quê? Quem tem obrigação do quê? Quando começa e quando termina a obrigação de cada um? Percebam que cláusula de objeto não precisa ser necessariamente só uma única, um único parágrafozinho, não precisa, uma única cláusula, não precisa. Você pode trazer detalhamento, pode trazer mais cláusulas, especialmente quando há etapas, quando há especificidade. Então não caia nesse erro, esse é um erro evitável. Cláusula genérica de objeto abre espaço para discussão. Primeiro, o credor ele precisa receber algo, ok, mas o que ele vai receber? Se tem uma cláusula genérica, presume-se que ele recebe o que ele precisar, tudo. Do contrário, o devedor, do mesmo modo, ele precisa ter uma cláusula específica para ele poder dizer: opa, até aqui eu entreguei. E é aqui que eu estava obrigado. Não estou obrigado a mais do que isso. Percebe? Cláusula genérica de objeto abre margem para a discussão dos dois lados. Essa presunção, obviamente, ela vai ter certas limitações a depender dos negócios, igual uma doação, uma fiança. Existem certas limitações legais. De todo modo, para que depender do cliente que você está ali redigindo aquele instrumento ou da parte que você é daquele negócio, você precisa se atentar. A liberdade contratual existe uma vez que nós não sabemos bem utilizá-las no instrumento, nós abrimos brechas para discussões. Algo que poderia ter sido tranquilamente resolvido entre as partes ali antes da assinatura, no momento da redação, acaba se estendendo, originando uma dor de cabeça que pode se levar anos na justiça. Então, evitem esse erro a todo custo. Segundo erro evitável aqui, que pode prejudicar cláusulas comuns nos contratos. Sabe qual é a cláusula comum de agora? Cláusula de penalidade, multa, como você quiser chamar. Aqui vamos falar de uma cláusula penal. Cláusulas penais, cláusulas de multa, existirão em todos os contratos, de algum modo elas serão previstas ali para alguma obrigação específica, obrigação acessória, obrigação principal, enfim. A grande questão é que quando essa cláusula é genérica, então colocam-se lá que qualquer infração contratual origina uma multa de 50% do valor do contrato, do valor da obrigação, ou um outro percentual específico, ou um valor específico, 10 mil reais, 15 mil reais, enfim. Se você traz uma cláusula de penalidade genérica, você cria uma desproporcionalidade. E se você não sabe redigir essa cláusula de penalidade, essa cláusula penal, essa cláusula de multa, você acaba invalidando ela. Ela acaba não sendo aplicável. E o pior,
O cliente, aquela parte que iria se socorrer por meio daquela cláusula para ser reembolsado, indenizado, compensado de alguma forma, vai ter que entrar na justiça e pedir para o juiz fazer isso, e que muitas vezes o juiz não vai trazer uma efetividade para isso. E aí, olhem só. Essa cláusula de penalidade desproporcional, sem analisar realmente qual é a obrigação que ela vai penalizar, porque existirá a diferença entre obrigação acessória e obrigação principal, inclusive os valores a serem compensados. Então, quando a gente fala de uma cláusula de não concorrência, é diferente de uma cláusula de sigilo, que é diferente de uma cláusula que vai penalizar a infração parcial ou total da obrigação principal ou de alguma obrigação acessória, percebam? E aí a gente precisa se atentar a esses detalhes, porque uma cláusula de penalidade aplicada a qualquer infração, a qualquer descumprimento de obrigação, ela não traz uma efetividade. Ela traz essa desproporcionalidade e o pior, ela pode ser considerada abusiva ou inefetiva. Então, o meu cliente ele não vai conseguir ter o reembolso, a indenização necessária para compensá-lo daquele prejuízo. Se eu trago somente um valor específico, então somente R$ 10.000, meu cliente teve mais prejuízo que isso. Só que aquela cláusula não traz margem para indenização suplementar. E aí eu vou brigar na justiça e em muitos casos eu posso não conseguir justamente porque o instrumento contratual não trouxe margem para isso. Se eu trago só um percentual, aquele percentual, no final das contas, pode não representar o efetivo prejuízo. E se eu não coloco isso na balança, trazendo a possibilidade de uma indenização suplementar, eu prejudico o meu cliente, que vai sair em prejuízo, em desvantagem daquele negócio, sem, em muitos casos, poder reclamar quanto a isso. Então, a cláusula penal, cláusula de multa, como vocês quiserem chamar, ela precisa ser proporcional a cada obrigação. Se eu quero colocar uma cláusula abusiva, meu cliente quer, é o risco que ele assume, ele está ciente disso. E ok, depois ele chama para negociar antes de judicializar. Isso são estratégias. É diferente quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo naquele instrumento e de quando eu não tenho, porque eu simplesmente estou copiando e colando e colocando ali para ver no que vai dar. Percebe? Terceiro erro, cláusula copiada fora de contexto. Eu sei que é muito mais fácil a gente iniciar um contrato copiando de um modelo. Pegando ali de quem já fez, de quem já tem experiência, de quem diz que já redigiu aquele contrato, ou pegando o chat GPT, pegando do Google, para iniciar o molde e ok. Só que vejam que o que muda no final das contas é entender o porquê daquela cláusula. Então eu vou copiando e colando porque tá num contrato semelhante àquele negócio do meu cliente e não faz sentido. Vejam que toda cláusula que eu quiser copiar, primeiro de tudo eu preciso entender o contexto. Mais do que isso, eu preciso entender o porquê dela estar ali. Ela realmente ajuda a reduzir um risco real do meu cliente? Ou ela só vai estar aqui para encher espaço no contrato? Faz sentido ela estar aqui? O meu cliente tem capacidade de gerir essa cláusula? Ele vai conseguir? Ou se eu colocar essa cláusula aqui, eu vou mais dificultar a gestão do que ajudar? Eu vou onerar a gestão do que ajudar? Igual quando eu trago, por exemplo, uma cláusula de auditoria sem entender se meu cliente tem operacional para isso. E eu já faço meu cliente ficar infrator no contrato por conta dessa cláusula de auditoria, que eu só copiei e colei para dizer que tem um compliance, mas no final dos contos eu mais prejudico o meu cliente do que eu ajudo. Então percebam aqui que nós sempre precisaremos entender se aquela cláusula copiada, ela realmente tem conexão com o tipo de negócio do meu cliente e com a realidade operacional e financeira do meu cliente. Colocar só para dizer que existe eventual compliance ou para dizer que existe ali um juridiquês envolvido, uma tecnicidade, você mais prejudica do que ajuda. E aí quando isso vai para a disputa, isso é pesado contra o nosso cliente. E não vale a pena. Nós fomos contratados, uma vez que somos contratualistas, para elaborarmos cláusulas bem feitas. Cláusulas essas que podem ser simples, com poucas palavras, com pouco texto, mas altamente eficazes. Do contrário daquelas que são mal feitas, escritas de forma muito robusta, juridiquês e que no final das contas são ignoradas. Ignoradas ou ainda prejudicam e trazem uma nulidade naquela cláusula, naquele instrumento. Então vejam que isso pode, no final das contas, se voltar contra você, contra o seu cliente,
contra o negócio e contra você, profissional, que redigiu aquilo. Então, cláusula boa, você pode até copiar e colar, pegar ali uma referência, entender? Pode. Só que cláusula boa mesmo, ela resiste à gestão, ela resiste aos riscos, às consequências, ao problema. Ela traz amparo, ela traz base, ela traz uma possibilidade de execução daquelas obrigações, uma gestão, uma judicialização, uma cobrança, a efetividade, atingir o resultado que o cliente espera. Então, uma vez que você vai copiar e colar uma cláusula, pegar como referência, sempre analise o contexto daquela cláusula, o porquê dela existir e, na melhor das hipóteses, quero pegar como referência aquela cláusula? Ok. Na melhor das hipóteses, redija ela, reestruture ela para que ela, ao menos, fique adequada ao caso do cliente. Não vá copiando e colando meramente, achando que isso por si só já é o suficiente, porque não é.